Bom, então hoje vamos conversar um pouquinho, dando sequência, né, aos vídeos de otimização de processo, vamos falar sobre o método de seção áurea. Então, basicamente, esse conceito de seção áurea, basicamente vai reduzindo a área que a gente delimita, né, para fazer essa otimização, se utilizando essa constante áurea. Mas, basicamente, a seção áurea é um método para encontrar mínimos de uma função unimodal, ou seja, uma função de apenas uma variável, baseia nessa proporção áurea, ou seja, esse número áureo, né, essa constante, para reduzir intervalos, redução de área, para buscar iterativamente o mínimo da função. A cada passo, dois pontos são avaliados, nós vamos ver num exemplo mais adiante, que é mais prático de compreender essa questão. E esse método é eficiente e converge rapidamente para o mínimo da função. Pode ser facilmente ilustrado com gráficos mostrando intervalo e pontos testados, então fazendo a sequência. Então essa função aqui é a função do exemplo que a gente trabalhou então no vídeo anterior. E basicamente, quando eu defino, né, como que eu faço essa definição da seção áurea? Então, no primeiro momento, eu tenho que definir dois extremos, ou seja, o meu mínimo da função estará entre esses dois pontos, que no caso é o ponto A e o ponto B. Então, a gente tem que medir ou fazer vários testes de mínimo, mas dentro de dois extremos que a gente pré-define, que é os valores A e B. Então, o ponto C basicamente é o que? Ele é distante do ponto A por essa função áurea, por essa razão áurea. Poderia ser, por exemplo, um terço da distância, mas na verdade a distância daqui a aqui é, é uma proporção áurea dessa distância total entre o valor A e o B. E o D é a mesma coisa. Ele é distante do ponto B, uma distância em função uma proporção áurea, então, da distância entre o ponto A e o B. Então, o que acontece nessa primeira interação? O que o teu algoritmo vai ter que analisar? Ele vai analisar o ponto B, perdão, o ponto C e o ponto D. Nessa primeira interação, o que a gente consegue perceber? Que o ponto C, a função nesse ponto, é menor do que no ponto D. Então, o que o método nos diz? Que a mínima dessa função vai estar então, entre o ponto A e o ponto D. Então, o que ele vai fazer na próxima interação? Ele vai eliminar esse ponto B e vai substituir para cá. Ó, então, agora o meu ponto A se manteve, né? O meu ponto B, que estava aqui no final da função, ele substituiu pelo ponto que era anteriormente. E agora a mesma coisa, né? Cria-se um ponto C e um ponto D, que é a distância em relação a A e B é em função da razão áurea, e a mesma coisa acontece, né? Então, entre o ponto C e o ponto D, qual tiver a menor função naquele ponto, o maior valor da função, na f de r naquele ponto, entende-se então que o novo intervalo a ser medido estará naquele ponto. Então, nesse exemplo aqui, aparentemente que o f de C é menor que o f de D, então automaticamente o próximo intervalo a ser medido vai ser entre A e D. E assim sucessivamente, até que o algoritmo encontre o mínimo da minha função. Aqui a gente tem então o algoritmo em Python dessa seção áurea. Então, num primeiro momento, a gente tem, né, as bibliotecas que a gente vai utilizar então, para implementar esse algoritmo. Na sequência, a gente define a função, que é essa função aqui, essa função aqui é do exemplo que foi apresentado então, no primeiro vídeo. As definições do ponto A e B, ou seja, essa definição tem que existir então inicialmente, você tem que ter um ponto inicial, né, para começar a fazer a busca pelo mínimo da função. No caso aqui eu criei um vetor, né, de valores
entre A e B com 200 pontos para conseguir gerar a representação gráfica, né, da minha função. E basicamente, na linha 14, então a gente tem o que? A gente basicamente pega todos os pontos desse vetor e joga na função para gerar então a minha função gráfica lá mais adiante. E aqui então a gente tem as informações em relação as primeiras informações em relação à função áurea. Então o meu t é a constante áurea, né, que é basicamente essa expressão aqui retorna o meu número áurea, ou melhor, a minha constante áurea. Aqui a minha tolerância, por quê? A ideia basicamente é quando o ponto A for exatamente igual ao ponto B, ou seja, que os dois pontos chegaram no mínimo da função, a gente encerra o ciclo de interações do meu algoritmo. Só que isso pode levar a um loop infinito, e às vezes um pequeno erro não agregaria muito valor para o nosso algoritmo. Então, essa tolerância aqui significa que quando A e B forem iguais com uma tolerância definida aqui pelo usuário, significa que a gente encontrou o mínimo da função. Então, o ponto C e o D, como eu comentei, ele é distante da diferença entre ponto A e B proporcionalmente à razão áurea. E a mesma coisa aqui, né, ao ponto D. Aqui, basicamente, ele vai salvar, então, dentro de FA e FB, as funções naquele ponto, os valores das funções naquele ponto. E esse I aqui que eu coloquei igual a zero, que é basicamente para a gente ir somando a quantidade de interações que vai ter o nosso algoritmo. E aqui, basicamente, o cerne, então, da nossa seção áurea. Então, enquanto a distância entre ponto A e o B for maior que a tolerância, ou seja, a gente não alcançou então o nosso mínimo da função. Aí a gente vai fazer análise interna esse while. Então, se o meu f de d for menor que o f de c, isso significa o quê? Que é exatamente o nosso exemplo aqui, só que no caso era o c, né? O nosso c era menor que o d. Então, nesse caso específico, o nosso f de c, né, a função em c, no ponto c, é menor do que a função em d. Nesse caso, no caso do exemplo, então, na verdade não, né? O nosso fd ele era maior. Então, ou seja, não era aquilo, era isso aqui. Então, o que vai acontecer? O nosso ponto B vai ser o nosso D anterior. A gente vai diminuindo, então, a área para determinar o mínimo global, ou o mínimo da função. O nosso ponto D vai ser o ponto C. Enfim, e a gente vai então jogando para dentro vai alterando, no caso, os pontos da nossa função e recalcula novamente o nosso ponto C, né? Fazendo essa proporção áurea em relação à distância ao ponto D. Calcula, joga para dentro dessa variável fc o valor da função no ponto C. E novamente vai fazendo esse laço até que o ponto A e o B estejam tão próximos que a gente considera que seria um ponto só. E o meu mínimo da função, após a distância entre o ponto A e o B for menor que a tolerância, vai ser basicamente o ponto intermediário, ou seja, o centro, né, o ponto mediano entre o ponto C e o D, que estão entre o ponto A e o B. Ou seja, a tolerância nesse contexto aqui de xm é menor do que a tolerância que foi definida aqui na linha 17. Então esse é o conceito então, para a gente encontrar o mínimo da função, se utilizando então desse método de seção áurea. Finalizando aqui, né, então no nosso VS Code, então está o nosso código aqui. Aqui eu não cheguei a comentar que é basicamente para a gente conseguir fazer a plotagem gráfica dele, né? Mas basicamente, se a gente printar essa informação, a gente já vai saber qual que é o mínimo da função. Maravilha? É isso aí.